conhecer os direitos conquistados e reivindicá-los quando for necessário. É por esses e outros motivos que hoje é celebrado o Dia do Consumidor. No Repórter PUC de hoje, vamos esclarecer pontos importantes sobre direitos do consumidor e entender como a internet está mudando o nosso jeito de fazer compras. Hoje é quinta-feira, 15 de março, e começa agora mais uma edição do Espaço PUC. Seja pela comodidade ou pela praticidade, a internet está tirando das ruas o consumidor que antes passava horas caminhando nas ruas atrás de um produto. O comércio eletrônico, ou e-commerce, tem estimulado as empresas a repensar suas estratégias de venda e descobrir como se adaptar ao cliente que prefere comprar no conforto de casa. A Anne Guimarães foi às ruas descobrir quais são as principais preferências e queixas dos consumidores e também como agir em situações de golpes. Confira na reportagem. As compras pela internet já se transformaram em um hábito para os brasileiros. Além de ser fácil o acesso aos produtos pela rede, também é possível encontrar preços mais acessíveis. O tempo é bem reduzido, eu simplesmente entro no site, escolho o que eu quero e pronto. Eu gosto pela comodidade. Apesar da Damares ter tido boas experiências com as compras online, existem pessoas como a Gisele que não confiam em nenhum site. Hoje eu não faço mais pelo fato das clonagens de cartão. Já fui lesada por isso, então cancelei. Quando acontecem esses casos, nós orientamos o consumidor imediatamente a fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, porque se trata de um crime contra o consumidor, o crime de estelionato. De acordo com o Procon de Minas Gerais, em 2015 foram 1.232 reclamações referentes a produtos ou serviços contratados por comércio eletrônico. No ano seguinte, 2016, foram 1.311 reclamações. Já em 2017, o número sofreu redução, fechando o ano com um total de 911 ocorrências. Mas o Procon alerta para o grande número de consumidores que vem caindo em golpes de sites falsos. O consumidor abre esse site através de mensagens que recebe no seu celular, no seu e-mail, pelas redes sociais. E como é um site falso, ele captura os dados do consumidor, ele orienta o consumidor a fazer o depósito, o pagamento de determinada conta, mas não entrega o produto. Nós não sabemos onde está esse fornecedor, não tem um telefone de contato que atenda, o endereço que é fornecido é endereço falso. O Reclame Aqui é um site brasileiro de reclamações sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços. A ideia é promover a comunicação entre consumidores e empresas. O site disponibiliza ranking das empresas com maior número de reclamações e as bem avaliadas pelos consumidores nos períodos de 1 ano e a cada 30 dias. Desconfiar sempre de preços abaixo do preço de mercado e jamais acessar esses sites através de links que são encaminhados para ele pelo seu celular, pelo seu e-mail ou pelas redes sociais. Para ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje o Eduardo Macedo, advogado especialista em direito do consumidor. Também recebemos o especialista em e-commerce, Bruno Camargos, que vai conversar com a gente sobre como as empresas estão se adaptando ao comércio eletrônico. Sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC, muito obrigado. Obrigado. Então, Bruno, vamos começar. Como que o comércio está se adaptando a essa era tecnológica? Na verdade, o que tem acontecido é uma mudança do consumidor, né? Nós, enquanto pessoas, mudamos os nossos hábitos. A internet é que favoreceu isso. E, de fato, os comércios, as lojas têm que se adaptar, porque hoje as pessoas querem conveniência, querem agilidade, querem preço. E na internet é muito mais fácil você comparar, né? Preço, principalmente. Há um tempo atrás, você entrava numa loja física, numa rua, via o preço. Para você comparar aquele preço, você tinha que fazer o quê? Ir para outra loja. Então, você tinha esse deslocamento. Tinha que gastar um tempo para isso, exatamente. Né? Sair de casa. Sair de casa, pesquisar. Então, muitas vezes, você comprava até um pouco mais caro pela conveniência de estar ali naquele local. Com a internet, não tem mais esse tempo, né? Você abre uma nova abinha no navegador, pesquisa o mesmo produto e compara preço. Então, de fato, a internet mudou completamente a forma como as pessoas compram.
Pois é, e quais são as estratégias que as empresas podem usar para poder chegar nesse consumidor que está na internet, que prefere comprar do sofá de casa, por exemplo? Legal. Uma boa pergunta. A primeira coisa que as empresas têm que fazer é ter uma loja virtual. Em alguns casos, a empresa nem tem essa loja, mas tem um canal de comunicação. Um WhatsApp, um Instagram, uma página no Facebook, um site, um blog. Depois de fazer isso, de ter um lugar onde as pessoas vão acessar, é entender qual que é o perfil do seu consumidor. Então, se o seu consumidor é mais jovem, ela tem que fazer uma propaganda específica para o público mais jovem. Se o seu consumidor é um pouco mais velho, conseguir identificar ali aquele perfil e fazer uma propaganda específica para aquele perfil. Então, as duas grandes fases são ter um local, que seja o site, o e-commerce ou uma página, e depois fazer propaganda na internet para conseguir falar com esse público. Uhum. E aí, Eduardo, surgem novas implicações jurídicas, né? Uma nova forma de se relacionar das pessoas, né, com a internet. Exatamente. A gente passa a ter problemas jurídicos que não tinham antes, com a barreira, né, de você estar fazendo negócios online, né, com todas as implicações que daí decorrem. Mas a legislação tem evoluído, né? Existe um decreto específico para compras online, chamado decreto do e-commerce, e o Marco Civil da Internet também dispõe sobre direito à intimidade, então o consumidor está respaldado também pela legislação. Pois é, a gente já ouviu falar sobre o Marco Civil, né? Mas esse decreto, pelo menos para mim, ele é novidade. Do que trata esse decreto? Esse decreto, ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para as compras online. Ele é específico. É específico para isso? Ele tem esse apelido de decreto e-commerce. Não é um nome legal, mas é o decreto 7962 de 2013. Tá? E aí ele começa dispondo sobre a clareza das informações. O fornecedor tem que estar devidamente identificado, com endereço, CNPJ ou CPF, se for uma pessoa física. E aí todas as condições, né, contratuais, o preço, claro, meios e formas de pagamento. Então, ele disciplina o Código de Defesa do Consumidor para as vendas online. E você acha que os consumidores eles estão atentos aos direitos que eles têm? Você recebe muitos casos de pessoas que estão processando alguma empresa, mas, na verdade, ela não sabia que ela tinha algum direito que é pouco divulgado? Olha, o Código de Defesa do Consumidor vai fazer 30 anos, né? Ele é de 1990. Eu acredito que as pessoas já estejam muito maduras. Às vezes até acham que tem certos direitos que não têm. Mas como alguns direitos que talvez saibam, mas exercitam pouco, eu posso mencionar o direito à troca de um produto por outro inferior mediante a devolução do preço. Ele comprou um produto defeituoso ou se arrependeu nas hipóteses em que é permitido o direito a arrependimento, né, quando a compra não é presencial, e ele quer trocar, ou por igual, não, né, não na hipótese igual, mas normalmente ele acaba adquirindo um superior mediante a complementação do preço. Mas ele também tem direito a adquirir um inferior mediante a devolução. Essa é uma modalidade, por exemplo, que eu raramente, até na minha presença, na minha experiência comum, não vejo amigos, enfim, familiares exercitarem, mas é um direito assegurado no Código de Defesa do Consumidor. Ô Bruno, e aí é muito importante as empresas se atentarem a essas questões jurídicas, né, essas questões do direito do consumidor, até porque se desrespeita o consumidor não volta mais, né? Exatamente. Esse decreto do e-commerce, que alguns chamam de decreto do e-commerce, outros de lei do e-commerce, ela de fato teve uma implicação, inclusive nas empresas que desenvolvem plataformas. Antes de 2013, essas informações como CNPJ, endereço da loja, ficavam meio escondidinhas. Depois desse decreto, em que de fato isso foi regulamentado, isso tem que ficar visível. Então, como é que eu devo devolver o produto? Tem que ter lá uma página específica falando como é que é a forma de devolução. Qual que é o endereço, as formas de contato com essa empresa. Então, antes de 2013, existiam plataformas de e-commerce, né, que não deixavam isso muito claro. Então, de fato, a parte jurídica teve um impacto muito claro, assim, muito
direto nos e-commerces. Né? Sim. O direito ao arrependimento, por exemplo, né? Sim. O consumidor, como não tem contato com aquele produto no momento da compra, ele tem direito de se arrepender 7 dias após o recebimento, ele fazer a devolução mediante o cancelamento da compra às expensas do fornecedor. Ah, que legal, eu não sabia disso, é bem curioso, né? E é uma resguarda, né, a pessoa que compra, porque se chega, você não superou suas expectativas, não atendeu as suas expectativas, como é que você faz? O que você faz com aquilo? É exatamente isso que a lei visa resguardar, a expectativa do consumidor. Pois é. A gente pode dizer que a internet traz mais riscos de compra, risco da pessoa ser enganada, risco da pessoa entrar em site fraudulento do que, por exemplo, em compras presenciais? Olha, sim. Acho que sim e não. Depende. Mas eu acho que o problema do risco na internet é a questão que a gente viu ali no VT, a questão dos links que não são os links oficiais. Então, muitas vezes a gente recebe um e-mail, que é um e-mail fraudulento, clica naquele link, cai numa página e ali você acha que você está na página de um e-commerce e na verdade não é. E isso é mais fácil de se fazer do que, por exemplo, fraudar uma máquina de cartão de crédito dentro de uma loja física. Então, por esse viés, concordo. Agora, a internet ela tem também vantagens que ela, na loja física não tem. Essa questão da comodidade, a questão do arrependimento, eu acho que tem que ser tratado como uma vantagem. E até um caso curioso. Em alguns casos, empresas pegam esse direito do arrependimento de 7 dias e estendem ele. Que legal, bacana. Tem uma loja virtual nos Estados Unidos que te dá o direito de devolver o tênis que você comprou, o sapato, em até 1 ano. Então elas acabam transformando esse direito como algo positivo. De marca, para né? aquecer as vendas, né? Verdade. Para aquecer as vendas. E estimula as pessoas a comprarem. Exatamente. Pois é, no próximo bloco a gente continua essa conversa, porque a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. O Espaço PUC está de volta e nós voltamos a conversar aqui no estúdio sobre direitos do consumidor. Comprar online sempre gera muitas dúvidas em relação a políticas de troca, devoluções e condutas das empresas. E para ajudar a entender algumas questões, nós pedimos aos telespectadores que comentassem as suas dúvidas na página da PUC TV Minas no Facebook. Vamos ver algumas delas. Bom, o Guilherme Pereira está perguntando. Ele enviou 2 gadgets à assistência há exatamente 1 mês e até hoje não foi entregue. Caso os Correios não entreguem ao destinatário e também não me devolvam por algum motivo, o vendedor deve me ressarcir? Como é que uma dúvida funciona jurídica, isso? né? Sim. Bom, ele primeiro tem que tentar entender onde houve essa falha, se ele quer os gadgets de volta, né? Que às vezes ele está mais interessado em tê-los de volta do que exatamente num ressarcimento por um igual ou de mesma qualidade ou até numa indenização. Mas ele tem direito, sim, a ressarcimento. Agora, é até interessante isso porque, por exemplo, no caso de falha em transportes, né, quem que é responsabilizado por isso? Quem vendeu ou a empresa que está transportando? Como que funciona? O Código de Defesa do Consumidor ele prevê a solidariedade, tá, entre os fornecedores que participam dessa cadeia de consumo. Então, o transportador também é responsável, mas normalmente o consumidor não sabe quem está transportando. No caso dos Correios é mais fácil. É mais fácil, Mas numa venda em loja comum ou numa venda online, ele não sabe quem vai transportar. Então, ele tem direito aí diretamente no vendedor, no fornecedor com quem ele fez a relação. Segunda pergunta é da Adriana Sadri. Se a transportadora realizar 3 tentativas de entrega do produto na minha casa e não conseguir, qual providência eu devo tomar? É permitido que eles cancelem meu pedido? Não, a compra está feita, né? Se ela é quem não está acessível, se o fornecedor não está conseguindo entregar por culpa dela, né? Então ela não faz direito à rescisão do contrato. Agora, se há algum problema do transportador aí, sim, se o fornecedor não cumpriu o prazo de entrega por culpa própria, que não possa ser atribuída a ela ou a terceiros, né? Então ela tem direito sim à rescisão também. Pois é. Terceira pergunta do Anderson Roland.
não sei pronunciar o nome dele. Posso desistir da compra enquanto meu produto não chega? Quantos dias tenho para devolver o produto depois que ele chegar, independente do motivo? Excelente pergunta, porque está dentro daquilo que a gente falou. Se a compra for online, sim. Se ele tiver ido num balcão de uma empresa, de uma loja, tiver tido acesso ao produto e lá ele celebrou o contrato e vai ser entregue um fogão, uma geladeira que ele não pode transportar imediatamente, ele não tem direito a arrependimento, a não ser que o produto venha defeituoso ou não seja respeitado o prazo de entrega. Uhum. Sim. Então, lá, dúvidas jurídicas sanadas. Vamos falar agora um pouquinho de marketing com o Bruno aqui. Bruno, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para poder, né, difundir aí seus produtos, principalmente na internet? A gente sabe, né, André, que youtubers estão divulgando os produtos, né, tem ali aqueles anúncios destinados com base em algoritmos. Quais os maiores desafios que as empresas encontram? O maior desafio, eu colocaria como único, é encontrar o que a gente chama em inglês de Product Market Fit, em português, o encaixe do produto com o mercado. Uhum. Então, traduzindo isso, eu tenho uma loja de bolsas. Minha loja de bolsas vende bolsas e eu não sei exatamente qual é o perfil das minhas compradoras. Ou às vezes eu sei na minha loja física, mas eu não sei onde esse perfil das minhas compradoras na loja física estão no online. Uhum. Então, para mim, o maior desafio é esse. É encontrar o encaixe do produto com o mercado. Entendi. Como é que eu vou acessar esse perfil de compradora na internet, já que eu não consigo vê-las? Uhum. Né? Então, se minha bolsa é para um público de 30 a 50 anos, pessoas que são mais descoladas, como é que eu vou fazer anúncios específicos para atingir essas pessoas? Uhum. Então, na minha opinião, esse é o maior desafio. Uhum. E como que as agências de marketing digital elas têm acesso a esses perfis? Assim? Como é que funciona essa distribuição de conhecimento? Legal. No Facebook, por exemplo, quando você se cadastra, você vai curtindo páginas, você fala lá se você é solteiro, se você é casado, se você é divorciado, que você gosta dessa marca, então você vai deixando rastros no Facebook. Então isso é muito fácil de conseguir. No Instagram também. Já no Google, não. No Google a gente não deixa tantos rastros, porque no Google, quando você vai fazer um anúncio, na verdade o que você está fazendo é, a pessoa digitou lá bolsa feminina e eu vou expor o anúncio para qualquer pessoa, não tem muito perfil. Então a maior estratégia é conseguir casar a parte que a gente consegue tangibilizar no Facebook com a intenção de compra no Google. Cruzando isso, aí sim você começa a atingir esse público específico. Eduardo, então já que a gente está falando de anúncio, propaganda enganosa também é um problemão, né? O consumidor tem direito a informações claras e precisas. Pois é, isso é muito importante. As pessoas têm que estar sempre atentas a isso, né? Chegou na loja ou até mesmo no site, não encontrou aquilo que foi anunciado, é muito importante procurar aí os direitos. Aliás, o que a pessoa deve fazer, né? Cheguei lá no site, estava anunciado um produto com determinado preço, esse preço não é aquele mais que foi anunciado. Quais os caminhos que eu devo seguir? Primeiro a gente tem que analisar se na oferta havia alguma ressalva quanto à disponibilidade de estoque, né? Porque e isso é um dever, tá? Pelo decreto, decreto do e-commerce, esse é um dos deveres que cabe à plataforma. Então, se esgotou o estoque, realmente o consumidor não tem nenhum direito. Mas se é uma propaganda enganosa, né? Se tem um anúncio legítimo daquele, não uma fraude, mas um anúncio legítimo de um fornecedor, você vai para a página oficial dele, as condições são diferentes, ele tem direito a procurar os órgãos de defesa do consumidor para que faça prevalecer a oferta. A oferta vincula o fornecedor. Ah, sim. Pois é, uma coisa que é muito comum é as pessoas comprarem através do Instagram, né? Seja peças de vestuário, nessa época da Páscoa, chocolates, pessoas anunciam no Instagram. O Código de Defesa do Consumidor, ele abrange também esses vendedores autônomos e informais? Como é que funciona? Sim, o Código de Defesa do Consumidor não considera fornecedor apenas aqueles regularmente constituídos. Todos aqueles que exercem, né, uma atividade de fornecimento de produtos ou serviços são considerados fornecedores para fins da lei. É claro que
quando você fala em responsabilização de um anônimo, é muito mais, né, difícil você conseguir realmente atingir, né, a sua vontade do que uma empresa regularmente constituída, né, notória, por aí vai. Bruno, você que é especialista em e-commerce, como é que é o trabalho de vocês? Uma curiosidade, como é que é o trabalho de vocês? É orientação a empresas? Como é que funciona? A gente trabalha da seguinte forma, a gente primeiro entende esse mercado, uma vez entendido esse mercado, a gente orienta ou ajuda o cliente a definir o que ele vai vender. Tendo definido isso, a gente desenvolve a plataforma, que é o site onde a pessoa vai comprar. E uma vez essa plataforma pronta, a gente entra com o marketing digital, que é as técnicas, né, as funções de marketing para auxiliar para que essa loja venda. É muito importante isso porque existe um mito do e-commerce no Brasil de que ficar rico com loja virtual é fácil, e não é. A gente tem que tratar, dá um trabalho. A gente tem que tratar isso como um novo negócio, como um negócio igual abrir uma loja física. Pois é, dá muito trabalho. E a procura de empresários que querem trabalhar com e-commerce, é grande a procura? Como que é? É grande e a tendência é só aumentar, porque o consumidor mudou. Se o consumidor mudou, não tem mais... As marcas perdem o poder de decisão, muitas vezes, de não vou ter um e-commerce. Muitas vezes até fazem, mas estão perdendo uma grande fatia do mercado. Porque se o consumidor mudou, a gente tem que se adequar a ele. Mas você diria, então, que no caso, as empresas, no caso as físicas, né, ao invés de migrar para o e-commerce diretamente, ficarem só lá, o ideal seria ficar nos dois, né? Exatamente, essa é a maior tendência. No último simpósio americano sobre vendas, e aí vendas, a gente está falando de vendas online e vendas offline, ficou muito claro que a tendência é: se você tem uma loja física, abra um e-commerce. Se você só tem um e-commerce, abra uma loja física. E a gente vê isso, marcas fazendo isso, né? A Netshoes, que começou só online, abrindo pequenas lojas físicas para as pessoas experimentarem seus produtos. E empresas que eram tradicionalmente só físicas, abrindo seus e-commerce também. Nosso tempo já está acabando aqui, Eduardo, Bruno. Alguma dica para quem está assistindo a gente, que quer fazer uma compra pela internet, que nunca fez, ou quem já faz, enfim, quais os cuidados devem ser tomados? Bom, começando pela parte do direito, né, que o consumidor veja se a empresa está devidamente identificada, se tem o endereço dela, se tem os canais de atendimento, para caso haja algum problema no curso da venda, né, a lei determina que tenha alguma das formas, ou por chat, ou por telefone, ou até mesmo por e-mail. Então, que ele se cerque desses cuidados primeiro, antes de concretizar a venda, a compra. Bruno? Bom, para as empresas, não percam a chance de ter uma loja virtual. Isso é uma tendência. Para os consumidores, pesquise muito. O Reclame Aqui é um site muito bom para a gente olhar esses sinais negativos. Então eu diria que é isso. Vá no Reclame Aqui, vá nas redes sociais, mandou um e-mail para a empresa e não respondeu, opa, tem alguma coisa errada. A pesquisa de reputação realmente é uma excelente dica. Importante, né? Gente, muito obrigado pelas dicas, né? Muito obrigado, muito esclarecedores, muito bom papo. Obrigado. Amanhã é dia do Espaço CUT. Vamos levantar, né, para a gente poder ali no telão falar com a Anne. A Anne é apresentadora do Espaço CUT. Amanhã tem Espaço CUT, ela vai trazer para a gente as novidades de amanhã. Então, Anne, boa tarde. O que você traz para a gente aí? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, André. Você sabia, Tomás, que semana que vem é o Dia Universal do Teatro? Então, o Espaço CUT já vem trazendo atrações teatrais para amanhã. Amanhã nós vamos receber aqui no estúdio a Companhia de Teatro Nenhuma e o grupo de teatro Maria Cutia, que apresenta nesse sábado o espetáculo Brincante na Roda, no Museu dos Brinquedos de BH. Eu espero vocês amanhã, hein? Não percam. Eu não sabia, mas amanhã com certeza a gente vai estar te acompanhando aqui. Obrigado, Anne. Tchau, tchau. E o Repórter PUC de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. E se você quiser rever essa ou outras edições do programa, é só acessar o canal da PUC TV Minas no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.